Margaret Thatcher é uma das mulheres mais influentes do século XX. Sua atuação marcou a política internacional e dividiu opiniões. Em seus 11 anos de governo no Reino Unido, cultivou uma legião de admiradores, mas também deixou milhares de pessoas furiosas. A Dama de Ferro é a protagonista de uma série de mudanças políticas e econômicas caracterizadas por uma menor intervenção estatal e maior abertura econômica. Sua figura influenciou o movimento neoliberal dos anos 70 e 80, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos com Ronald Reagan. Conheça um pouco mais sobre Margaret Hilda Thatcher aqui na Almanac da Web. Para entender por que governou da maneira que governou, é necessário entender de onde ela veio. Seu pai, Alfred Roberts, criou Margaret seguindo os mandamentos da Igreja Metodista. Alfred era um político simpático ao Partido Liberal, mas optou por lançar candidatura independente, tendo vencido e atuado como vereador e prefeito na cidade natal de Margaret, a cidade de Grantham. Nascida em 13 de outubro de 1925, Margaret era uma estudante dedicada e competente. Conseguiu ingressar com uma bolsa de estudos em 43 para estudar química no Colégio de Somerville, pertencente à Universidade de Oxford. Em 1946, ela tornou-se presidente da Associação Conservadora da Universidade de Oxford, sendo reconhecida por sua postura isolada e séria. Após sua formatura, ingressou na Associação Conservadora local, onde angariou o apoio de seus colegas de associação para lançar-se candidata pelo Partido Conservador. Margaret chamava cada vez mais atenção política para si por ser a mais nova e também a única candidata mulher. Embora tenha perdido para o Partido Trabalhista nas duas vezes que disputou a eleição para a Câmara dos Comuns, ela recebeu os holofotes locais e o apoio do homem de negócios da época, Dennis Thatcher, que futuramente seria seu marido. Casou-se em 1951 e teve filhos gêmeos. Ao mesmo tempo, Dennis financiou os estudos de sua esposa para a Ordem dos Advogados. Thatcher se especializou então em tributação. Após a derrota nas eleições do ano de 1950, 1951 e 1954, Margaret Thatcher voltou a concorrer apenas em 58, pois queria dar atenção devida a seus filhos. Ela afirmou certa vez que não poderia deixar de cuidar deles nesse momento tão importante da primeira infância. Ela assumiu sua cadeira na Câmara dos Comuns em 59, já sendo mencionada por membros do partido como uma possível futura primeira-ministra. Ao longo dos anos, Margaret se demonstrou uma mulher contra o controle de preços e de altos impostos. Foi uma das poucas parlamentares conservadoras a apoiar o projeto para descriminalizar a homossexualidade, e também foi favorável à legalização do aborto até a 28ª semana de gestação. Em 1970, o Partido Conservador ganha as eleições e Margaret Thatcher é nomeada como secretária de Estado de Educação e Ciência. O governo estava dedicado em reduzir os gastos da máquina pública e Thatcher decidiu cortar o fornecimento de leite para estudantes de 7 a 11 anos de idade, concluindo que era mais necessário para as crianças menores do que para as mais velhas. A decisão gerou uma onda de protestos e sua figura era detonada na imprensa. Sua ação lhe rendeu o apelido de a Ladra de Leite. Em sua autobiografia, afirmou que teria aprendido uma valiosa lição. Incorreu ao máximo de ódio político pelo mínimo de benefício político. Já em 1975, Thatcher foi empossada como a nova líder do Partido Conservador e líder da oposição ao governo trabalhista. Coincidentemente, nesta mesma década, ela teria afirmado que jamais haveria uma mulher primeira-ministra enquanto ela estivesse viva. Afinal, a população masculina era preconceituosa. A população elegeu uma maioria de deputados conservadores em 79, e com isso, Margaret Thatcher se tornou a primeira mulher primeira-ministra da história do Reino Unido. Ela foi a única pessoa a vencer 3 eleições no século XX no Reino Unido, além de ser também a mais longeva. Seu estilo forte de liderar e seu discurso ferrenho contra o comunismo lhe rendeu o apelido de Dama de Ferro. Apelido este criado pelo jornal Estrela Vermelha, uma publicação do exército soviético sobre Margaret intitulado Dama de Ferro profere ameaças. Guiada por ideais liberais e individualistas, seu governo ficou marcado pelo thatcherismo. Políticas públicas voltadas ao equilíbrio fiscal, redução de gastos públicos, privatizações, eliminação de subsídios industriais e uma árdua luta contra os sindicatos. Nos primeiros anos de Thatcher no governo, ela viu sua popularidade despencar. O choque das medidas liberais em uma economia que era predominantemente estatal gerou um aumento da inflação e um gigante desemprego. A inflação passava dos 20% e o desemprego atingiu 3 milhões de pessoas. Em 1982,
A ditadura na Argentina catapultou a popularidade de Thatcher no Reino Unido. O general argentino Galtieri decidiu promover o controle das Ilhas Malvinas, que eram há quase um século território britânico, em uma tentativa de recuperar a imagem do seu próprio governo. Thatcher não hesitou em montar um gabinete de guerra e retomar o controle das ilhas, a coroando como uma grande líder. Sua popularidade voltou, garantindo uma reeleição em 83. A inflação ficava abaixo dos 5% já e a economia crescia de maneira saudável e constante. Não demoraria muito para que a Dama de Ferro entrasse em outro conflito político. A greve dos mineiros foi anunciada em 1984, diante do fechamento de 20 minas de carvão consideradas improdutivas pelo governo. O Sindicato dos Mineiros era extremamente forte e influente no Reino Unido, mas Thatcher estava decidida a não recuar da sua decisão de fechamento. Em 1985, os mineiros grevistas desistiram e Thatcher saiu vitoriosa do conflito interno, mas claro, até hoje sua figura é odiada e muito por causa do enfraquecimento de todos os sindicatos, pois nem o mais forte deles foi capaz de assustar a Dama de Ferro. A atitude dura de Margaret foi o motivo pelo qual suas alianças políticas se deterioraram ao longo dos anos, levando a sua renúncia em 1990, abrindo caminho para outro líder do Partido Conservador que teria mais chances de ganhar as eleições. A sua aprovação era baixa novamente e dificilmente ela conseguiria uma quarta reeleição. O Partido Conservador seguiu com John Major, que venceu realmente as eleições após sua renúncia. Ela optou por representar seu distrito na Câmara dos Comuns e sua aprovação voltou a crescer. Certa vez, em uma discussão na Câmara dos Comuns, um congressista do Partido Trabalhista indagou Margaret Thatcher sobre seu governo. Não há dúvidas de que a senhora, através de diversas maneiras, alcançou um substancial sucesso na economia. Existe uma estatística, porém, que eu entendo que não seja motivo de orgulho, e esta engloba os 11 anos de seu governo. O abismo entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres cresceu substancialmente. Essa não é uma estatística de que ela ou qualquer outro primeiro-ministro possa se orgulhar. Thatcher então respondeu: Senhor deputado, todos os níveis financeiros estão melhores do que estavam em 79. O que o honrado membro está falando é que preferiria que os pobres fossem mais pobres para que os ricos fossem menos ricos. Ainda que você não tenha querido dizer isso, foi isso que o honrado membro disse. Margaret veio a falecer em 8 de abril de 2013, aos 87 anos de idade. Sua vida é composta de altos e baixos, conseguindo uma legião de fãs e também de ferrenhos odiadores, assim como outras figuras de sua época. Se você quiser ver alguma outra figura histórica aqui no canal, me escreva nos comentários. Muito obrigado e até logo.